Então Minos estava lá, né, em Creta. Minos teve um filho, um moleque chamado Androgeu. Desculpe. Um moleque chamado Androgeu. Um belo dia, esse garoto já era um jovem, já, sei lá, tem uns 16 anos. Ele decidiu viajar para Atenas para participar de uma competição atlética. Era comum isso na época da narrativa. Vocês se lembram daquele touro branco que foi trazido por Poseidon para Minos sacrificar e Minos não sacrificou, e isso desenrolou a história de Pasífae com o touro e com Dédalo, etc. Vocês se lembram disso, né? Esse touro ainda estava lá, em Creta. Só que eu não sei por que cargas d'água, qualquer dia eu conto essa história. Hércules, o herói Hércules, sequestrou o touro e levou para o continente. E chegando no continente, ele largou o touro lá em algum canto e esse touro foi parar na planície da Ática, onde estava acontecendo a competição. Por que que Hércules fez isso? Eu sei lá por quê. Porque é mitologia grega. Os caras não explicam, não precisam explicar por quê. E quando explica não convence ninguém. Então vamos simplesmente acreditar. Parece que Hércules levou esse touro aí para Argos, tal, e o touro depois andou, não sei se um deus trabalhou aí nesse sentido, mas o touro acabou andando de Argos até a Ática. Pronto. E ficou lá. E eu não sei se o touro tava com a pá virada, se deram, sei lá, bulinaram o touro. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o touro ficou muito puto com todo mundo lá e começou a atazanar todo mundo na planície. Dar coice em todo mundo e tal. Então foi aquela bagunça, né? O touro pulava, dava chifrada em geral. Então começou. Tiveram até que parar a competição atlética porque começou todo mundo a ter que lidar com aquele touro. E um dos caras que foi tentar acalmar, apaziguar o touro foi o Androgeu. Bom, o que, que aconteceu? O que aconteceu é que o touro matou Androgeu. E Minos ficou sabendo, evidentemente. Eu tenho que dizer para vocês que essa é a versão que os atenienses contam, tá? Deixa eu contar um segredinho para vocês aqui, ó. Chega mais perto. Só a gente vai ouvir. Contam as más línguas que na verdade não foi o touro, foi os próprios atenienses que mataram Androgeu. Porque eles suspeitavam que Androgeu estava organizando uma revolta contra o rei, mataram ele e depois inventaram essa conversa fiada do touro aqui. Então, professor, e você? O que você acha? Sei lá. Eu acho a história do touro mais legal. Bom, e Minos? Minos evidentemente não acreditou nos atenienses. E o que, que ele fez? Ele foi chorar pro pai. O pai dele era Zeus. Então ele foi falar lá com Zeus. Falou, ah, mataram meu filho, né? Assim, que aqueles caras lá. Né? E Zeus comprou o barulho do filho. E como vingança, Zeus
Eu não sei se ele teve que conversar com Poseidon a respeito disso, provavelmente sim. Mas Zeus assolou Atenas com uma série de terremotos. De tal maneira, o que acontece quando um terremoto abala a sua cidade? O que um grego faz? Primeira coisa, meu, tem terremoto? Vai alguém aí no oráculo pra gente saber que Deus tá puto com a gente. Eles então mandaram alguém até o oráculo de Delfos. E aí os atenienses descobriram o que eles precisavam fazer. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam enviar a Creta como uma espécie de compensação 7 rapazes e 7 moças que serão devorados pelo Minotauro do labirinto. Bom, o rei de Atenas, um, um colega chamado Egeu, né, um campeão chamado Egeu, ele tinha um filho, o ilustre Teseu. E Teseu, quando ficou sabendo disso, para mostrar como ele era corajoso, como ele era um defensor das famílias atenienses, né? Ele se prontificou para ser um dos garotos. E ele foi. Então eles pegaram lá 7 rapazes, 7 moças. Parece que Teseu foi até o líder dessa comitiva aí. E ele foi para Creta. E quando chegou em Creta, Minos tinha uma filha chamada Ariadne. E o que aconteceu? Quando Teseu saiu do seu barco, aportou em Creta e saiu do seu barco brilhando, não é? Com a clava dele, ele tinha também uma espada, com aquelas roupas todas, né? Como se fosse o Brad Pitt saindo assim, né? Ariadne olhou para aquilo e se apaixonou por Teseu. Quem não se apaixonaria por Teseu, né? Qualquer um de vocês aí, eu, qualquer um se apaixonaria pelo grande Teseu. Então, não podemos culpar a Ariadne. Teseu ia até o labirinto. Supostamente ele iria ser comido pelo Minotauro. Mas é claro que ele iria, na verdade, lutar contra o Minotauro. E a Ariadne sabia que o problema não era simplesmente o Minotauro, o problema era o labirinto. E ela queria ajudar Teseu. Então ela virou para Teseu e propôs o seguinte: olha, vamos fazer assim. Eu vou te ajudar com essa questão do Minotauro. Em troca, eu quero ser sua esposa. E aí você me leva daqui. Me leva para Atenas. E Teseu aceitou. Próximo passo. Ariadne pediu auxílio. Para quem? Para o nosso amigo Dédalus.
Dédalus, aquele que não. Se Dédalus tivesse um epíteto, seria Dédalus, aquele que não consegue ficar longe de confusão. Dédalus imaginou um novelo de lã, deu na mão de Ariadne, Ariadne deu na mão de Teseu, e com esse novelo ele conseguiu andar pelo labirinto, encontrar o Minotauro com a sua famosa clava. Ou às vezes, algumas representações mostram ele com uma espada. Ele derrotou o Minotauro e depois, usando a linha do novelo, ele saiu do Minotauro em glória. Ele saiu do labirinto em glória. Depois que Teseu derrotou o Minotauro, aí acontece aquelas cenas de Hollywood, né? Ele saiu do labirinto e aí o exército de Minos o atacou, ele se defendeu, lutou ali junto com seus companheiros, aí ele agarrou Ariadne, correu pro barco e saiu da ilha. Ele ainda tinha feito mais. Ele fez uns furos nos barcos cretenses, de maneira que os caras não conseguiram segui-lo. E foram embora. Ele, Ariadne e os seus companheiros, todos salvos. Aí acontece um fato assim que é bizarro, né? Bizarro, aquelas coisas da mitologia que vocês perguntam assim, professor, então Teseu e Ariadne viveram felizes para sempre em Atenas, não é? Não é. Teseu fez uma cachorrada com Ariadne. Olha só. No caminho para Atenas, eles decidiram parar numa ilha chamada Naxos. E aí eles acamparam em Naxos, uma ilha paradisíaca, né? Aquelas praias lindas, água transparente, até parece que tinha mergulho também, tinha lá uns guias que mergulhavam, tá? E Teseu ficou lá, digamos assim, aproveitando a Ariadne, né? Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Depois de uns dias, Teseu meio que se cansou de Ariadne. Só um minutinho. Pronto. Estava passando uma ambulância. Depois de uns dias, Teseu meio que se cansou de Ariadne. O que ele fez? Ele simplesmente largou a moça lá e foi embora. Tem cabimento? É isso aí. O herói ateniense, o exemplo da juventude de Atenas, largou a moça. Então a coisa é assim. Ela estava dentro da tenda lá, né? E aí um belo dia ela acordou na areia, não tinha mais tenda, não tinha mais barco, não tinha mais porcaria nenhuma. Enquanto ela estava dormindo, os caras pegaram tudo, desarmaram a tenda e foram embora e largaram ela lá. Dá para acreditar? Esse era o herói ateniense. Como se não bastasse, algum tempo depois, Teseu ainda se casou com a irmã de Ariadne, uma moça chamada Fedra. Seja bem-vindo à mitologia. Agora,
Eu sei que vocês, mulheres que assistem às aulas, estão aí cheias de rancor contra Teseu e de piedade em favor de Ariadne. Então eu vou dar boas notícias para vocês. A primeira é que a Ariadne, ela fez que nem o Capitão Nascimento. Ela caiu para cima. Por quê? Porque ela estava largada nessa ilha. Aí ela estava ali ajoelhada na areia, chorando. Quando aparece um bêbado e começa a consolá-la. Então ela põe a cabeça no ombro do bêbado e o bêbado tá lá falando aquelas. Não fica assim, falando aquelas coisas que todo bêbado fala. Só que esse bêbado era nada mais, nada menos do que o deus Dionísio, o deus do vinho. E pasme, Dionísio nesse papo se apaixonou por Ariadne e se casou com ela. Eu não sei se Ariadne gostava mesmo dele ou não, ele era o deus do vinho, né? Mas a gente nunca sabe se gostava mesmo dele ou se ele se aproveitou ali da fragilidade emocional dela. Mas o fato é que os dois se casaram e, para a surpresa de todos, isso sim é surpreendente, aparentemente Dionísio foi até muito correto com ela, porque até deu uma coroa para ela, se casou com ela, teve filhos com ela, deu uma coroa forjada por Hefesto para ela. Não sei se ele se manteve assim, mas ele fez tudo isso. Então a Ariadne, no final das contas, caiu para cima, porque ela acabou trocando o príncipe de Atenas pelo deus do vinho. Não tá bom? Eu não sei se eu não sei se ele seria fiel, mas vinho não ia faltar. Nem festa, nem dança. E como eu sei que é muito bom ver alguém que fez uma cachorrada se ferrar, essa é um instinto de todos os humanos. Teseu subiu para baixo. Teseu subiu para baixo. Ariadne caiu para cima. E Teseu subiu para baixo. Teseu saiu da ilha de Naxos todo gostosão, né? Todo orgulhoso daquilo que tinha feito com Ariadne. E ele ficou tão orgulhoso que ele esqueceu de um pedido que o pai dele tinha feito a ele. Que assim, quando eles tinham saído para ir para Creta, o pai dele estava todo aflito, né? E disse assim: Olha, filho, se der tudo certo, se você estiver bem quando você estiver voltando, estende aí uma vela branca quando você estiver chegando na cidade. Porque aí eu vejo a vela e já sei que está tudo bem. Pois Teseu não esqueceu disso e deixou lá uma vela negra em sinal de luto. O que aconteceu? O senhor Egeu, quando viu aquela vela preta, achou óbvio. Meu filho foi pro caixão. E o pai, o senhor Egeu, ficou tão angustiado que pegou uma pedra e pulou no mar que fica em frente a Atenas, se afundou e morreu naquele mar. E esse mar, a partir daquele momento, ficou conhecido com o nome do rei, o Mar Egeu. Então foi isso que Teseu ganhou
com a canalice dele. Perdeu o próprio pai.